Amém. Amém, aleluia. O título da mensagem é Guardados, né? Não está projetado ali? Isso, amém, obrigado. Guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. E vamos ver então esses versículos, 1 Pedro de 5 a 9, tá bom? Vamos ver esses versículos primeiramente, tá bom? Amém. Vamos ver todos, podem ficar sentados, tá? Amém. Então podem projetar aí, vamos lá. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, nós vamos compartilhar esta porção com vocês, tá bom? Seria 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 até o versículo 9. Antes de entrar propriamente no texto, vamos ter uma experiência, amém? A experiência bíblica que consta em Efésios, capítulo 6, versículos 17, né? E a parte A do versículo 18, que diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Até aí, tá bom. Então nós vamos ter essa experiência de tomar a palavra. Amém? Tomar a palavra de Deus. Aleluia! Com toda oração e súplica. Não é meramente repetir o que você lê, mas é você orar em cima daquilo que você leu. Ganhar um sentimento, para que você possa penetrar mais na palavra de Deus. Então, o versículo que nós vamos ter experiência com relação a essa prática é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Tá bom? Então, vamos ler e vamos orar esse versículo. Você pode ficar sentado, pode orar com seu vizinho, pode ler, orar sozinho, pode ser baixinho, pode ser audível, mas o importante é que você penetre na palavra de Deus. Tá bom? Amém? Oh, Senhor Jesus. Amém. Guardados pelo poder de Deus. Oh, Senhor Jesus. Guardados. Poder de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Sois guardados pelo poder de Deus. Guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém. É incrível, né, irmãos? Uma pessoa como Pedro, você que conhece bem o Evangelho, e mesmo aquele irmão, aquela pessoa que não conhece muito o Evangelho, mas já ouviu algo a respeito de Pedro, a gente tem uma imagem de Pedro durante aquele período dos 3 anos e meio, como cooperador ali do Senhor Jesus,
de uma pessoa precipitada, uma pessoa rápida, uma pessoa que falava para depois pensar nas consequências daquilo que falou, né? A gente também muitas vezes é assim, a gente fala e depois a gente, como diz um narrador esportivo, corre atrás do prejuízo, né? Tá certo? E então, irmãos, Pedro, em princípio, quando ele foi chamado, ele tinha essa natureza, esse homem natural, esse homem forte. Um natural forte, né? Um temperamento, uma pessoa geniosa e tudo mais. Mas Pedro foi transformado. Pedro foi transformado, irmãos. Há esperança para nós de sermos transformados também. Pedro deu tanto fora, irmãos. Pedro pisou na bola. Pedro negou o Senhor Jesus. Na verdade, o Evangelho de João era para ser encerrado. Se você for ler direitinho, você pode perceber que o final do capítulo 20 do Evangelho de João é praticamente a conclusão do livro. Mas aí, nós temos o capítulo 21. É um capítulo totalmente destinado a nos mostrar a restauração de Pedro. Pedro havia negado o Senhor, mas quando chegamos no capítulo 21 do Evangelho de João, aquele capítulo mostra que aquele homem, o Senhor foi buscá-lo, o Senhor teve comunhão com ele, o Senhor visou restaurá-lo, tá certo? Porque eu creio que se as coisas acabassem daquele jeito e não tivesse aquela história registrada no capítulo 21, Pedro teria sido uma ovelha perdida. Não é verdade, irmãos? Mas graças ao Senhor, ele foi restaurado, ele se arrependeu, ele se voltou para o Senhor. Amém? E nós temos então agora uma pessoa transformada, uma pessoa que escreve essas duas cartas, e a gente às vezes fica pensando, porque em Atos capítulo 4, acho que, salvo engano, versículo 13, fala que Pedro, ele era um homem iletrado, ele era um homem inculto, não é verdade? Aí você pode se perguntar, mas como uma pessoa iletrada e inculta é capaz de escrever duas epístolas tão preciosas como essas duas cartas que Pedro escreveu, não é verdade? Na verdade, iletrado não significa que ele fosse analfabeto. Ele tinha, irmãos, um ensino básico, vamos dizer assim, uma educação básica. Mesmo porque quando você entra em Atos, mesmo no capítulo 6, quando ali nós temos um problema com a viúva dos helenistas que não estão sendo supridas, acompanhadas no serviço das mesas, quer dizer, não estão sendo abastecidas com alimento, recebendo comida para comer, viúvas desamparadas. Houve um problema na igreja. Então Pedro vem, resolve aquela situação e fala, nós não podemos resolver isso. Nós devemos nos dedicar à palavra e à oração. Então por aí você vê que ele era alguém que estava na palavra de Deus, quer dizer, então ele sabia ler e ele sabia escrever. Tá certo, irmãos? Então, graças ao Senhor por Pedro, que foi uma pessoa transformada. Se ele foi transformado, eu olho para mim mesmo, há chance para mim. Tem chance para mim, porque se ele foi transformado, eu posso ser transformado. Eu falo para mim porque eu sei quem eu sou. Você me conhece aqui da reunião. Tá certo? Então, só você mesmo sabe quem você é. Assim como só eu mesmo sei quem eu sou. Então, eu tenho chance de ser transformado e você também tem essa oportunidade de ser uma pessoa transformada. E aqui no versículo 5, já entrando na palavra, né, versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus. Guardados pelo poder de Deus. Irmãos, nós precisamos ser guardados? É necessário ser guardado? Eu queria lembrar para vocês que a Bíblia fala que tem um leão que está rugindo, procurando as pessoas para devorá-las. Esse leão que está rugindo, que é Satanás, o Senhor Jesus diz a respeito dele que ele é um ladrão. Ele veio para roubar as pessoas.
ele veio para matar as pessoas, ele veio para destruir as pessoas. Você precisa ou não precisa ser guardado? Dos ataques do inimigo, das ciladas do diabo. E também eu lembro, né, que teve uma Assembleia Universal. Deus, né, com as suas hostes celestiais, os anjos. E fala que naquela reunião, os anjos ali são tratados como filhos de Deus, mas são anjos. Fala que naquela reunião ali no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, fala que compareceu também o Satanás. Tá certo? Compareceu naquela... Ele foi de intruso, porque ele já não fazia parte mais daquela Assembleia, vamos dizer assim, porque ele se rebelou contra Deus. Mas ele compareceu lá, e aí, Deus perguntou, né? Da onde você está vindo? Aí ele falou, eu venho de passear pela terra. Então, quando ele passeia pela terra, ele passeia para quê? Para roubar, matar e destruir. Eu pergunto de novo para você, viu, Titão? Já fiz umas 2, 3 perguntas, viu, Titão? Vou parar por aqui, tá? Eu pergunto de novo 4 para você, tá certo? Você precisa ou não precisa ser guardado pelo Senhor? Irmãos, como nós precisamos do guardar do Senhor. Só que aqui fala, guardados pelo poder de Deus. Mas aí fala, mediante a fé. E eu quero só esclarecer para os irmãos que essa palavra guardar, guardados, na verdade, no grego é guarnição, guarnecer. Guarnecer, quando Pedro usa essa palavra no grego, que é traduzida para guardados, ele está pensando numa tropa de proteção militar mesmo, para nos proteger contra o ataque do diabo. Então é guarnecer, uma guarnição, uma tropa que está protegendo, uma guarnição. Ela protege uma instalação importante de um país, ela protege pessoas de serem atacadas em atos terroristas, vamos dizer assim. Então, irmãos, aqui nós precisamos dessa guarnição, sermos guardados por uma tropa, é um termo militar aqui, tá certo, irmãos? Mas aí fala, mediante a fé. Então veja, irmãos, aí é a tua parte. É a tua parte. Quer dizer, se você pensa só em querer ser guardado, mas você não coopera para ter essa proteção, você vai ficar vulnerável no mundo. Você vai ficar vulnerável, você vai ficar exposto neste mundo. Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Aquele que veio para devorar. Aquele que veio para destruir você. Que é o príncipe deste mundo. Então, se nós não cooperarmos para ter essa proteção, essa guarnição militar, nós seremos uma presa fácil para o inimigo. Então aqui fala, guardados pelo poder de Deus mediante a fé. A fé, irmãos, ela vem da sua comunhão com Deus. É a sua parte. Você está entrando num terreno muito hostil quando você sai para trabalhar, quando você pega o seu carro, quando você sai para dirigir, quando você está se relacionando com as pessoas, no seu trabalho. Muitas vezes a esfera é uma esfera hostil, é uma esfera maligna. Você precisa ser guardado. Então você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, 17 fala que a fé vem pela pregação, mas o caso aí é a fé vem pelo ouvir. A palavra pregação no grego é ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Então você precisa ter comunhão com a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Deus precisa falar com você, porque quando Deus fala com você, Ele te fortalece interiormente, Ele aumenta a tua fé, você desfruta da presença dEle, você ganha mais da vida dEle, quando você tem comunhão com Ele, você fica forte, você não fica vulnerável, você não fica à mercê
dos ataques do inimigo. Então, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada. Salvação preparada, olha só, olha a expressão, salvação preparada significa salvação completa. Porque o homem é espírito, alma e corpo. Nós precisamos ser salvos em cada um desses departamentos. O nosso espírito precisa ser salvo. A nossa alma precisa ser salva. E o nosso corpo precisa ser salvo. Tá certo? Então, 1 Tessalonicenses 5:23 fala para o Senhor nos santificar, para nós sermos santificados em tudo. Nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nosso ser, nossa pessoa precisa ser transformada. Nós já cremos no Senhor. Quer dizer, o nosso espírito foi salvo. Nós fomos regenerados. Nós recebemos uma outra vida além da vida humana que nós temos. Nós temos a vida de Deus. Amém. Você tem dentro do seu espírito a vida, a pessoa de Deus. Então, você creu nele. Você recebeu o Senhor. Agora, você é filho de Deus. Porque ser filho de Deus não é uma questão de acreditar que Deus existe. Ser filho de Deus é uma questão de você receber o Filho de Deus, pela fé. Amém, irmãos? Na vinda do Senhor, nosso corpo será transfigurado, nós vamos ter um corpo de glória. Na vinda do Senhor, nós seremos conformados à imagem do Filho de Deus, do Filho primogênito de Deus. Então, o último estágio da salvação, a salvação do nosso corpo, aqueles que estiverem vivos quando o Senhor voltar, e forem vencedores, o seu corpo vai ser um corpo glorioso, um corpo transfigurado. Você não vai ter dor de dente, não vai ter dor de cabeça, você não vai ficar cansado. Amém, irmãos? Aleluia! Ó Senhor Jesus, nós seremos parecidos com o Senhor, porque conformados, é igual você quando você que é boleira, que sabe fazer bolo, você pega a massa, então você tem a massa no formato de um coração. Então você põe a massa naquela forma, o bolo vai ser no formato do coração. Conformados, quer dizer, você vai ser como o Senhor Jesus. Ele vai te transfigurar. Irmãos, que esperança a gente tem de sair desse corpo, irmãos. Nós sofremos, nós padecemos, nós lutamos. Ó Senhor Jesus, vai valer a pena. Naquele dia, nós vamos estar perfeitamente convictos e claros de que valeu a pena ter vivido a vida da igreja. Porque nós somos transfigurados, nós fomos conformados à imagem do Filho de Deus. Romanos 8:29. E nós fomos glorificados para entrar no reino, para reinar no reino milenar, com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mas agora, irmãos, nesse momento, no passado, irmãos, é a regeneração. No passado é a regeneração, no futuro é a transfiguração do nosso corpo, amém? No futuro é a transfiguração do nosso corpo, mas agora é a salvação da nossa alma. Então, irmãos, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos negar a nossa vida da alma. Negar a vida da alma, como que você nega a vida da alma? O Senhor Jesus já deu o caminho para nós. Se você quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Esse a si mesmo é a sua alma. Esse a si mesmo é o seu eu. Esse a si mesmo é a sua opinião. Esse a si mesmo é os pensamentos que povoam a sua mente.
os seus próprios pensamentos. Se você quiser seguir após o Senhor, você precisa negar o seu eu. Você precisa tomar a cruz. Tomar a sua cruz. Cada um tem a sua cruz particular. Não fique olhando para a cruz do outro. A cruz do outro é a cruz de isopor. A minha é uma cruz de aço. Ele é uma cruz leve. Oh, Senhor Jesus, não olhe para a sua cruz. É de acordo com a sua necessidade. Amém, irmãos? Oh, Senhor Jesus, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser ser um seguidor do Senhor, você precisa negar a sua alma, você precisa negar a sua vida da alma, tá certo? Negar a vida da alma quer dizer, não é que você tem a alma, a sua alma, você tem a sua mente, a parte liderante da sua alma, você precisa ter uma mente renovada, a sua mente precisa ser renovada, a parte liderante da sua alma, passar por renovação, aquele pensamento velho, jogue fora, amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, e aí então nós podemos seguir o Senhor. Amém, irmãos? Depois tem o versículo 25 de Mateus capítulo 16, versículo 25, que fala especificamente sobre a nossa alma. Fala-se perder a vida. Perder a vida ali é perder a alma. Salvar a vida é salvar a alma. Tá certo? Psique no grego. Porquanto quem quiser salvar a sua alma, a sua vida, perdê-la. Quer dizer, se você quiser salvar, viver por si mesmo, na vinda do Senhor você vai perder a sua alma. E quem perder a vida, a alma, a vida independente da alma, por minha causa, naquele dia achará. Amém? Amém? Bom, então, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação completa, para revelar-se no último tempo. E quando que é o último tempo? O último tempo é o tempo da volta do Senhor. O que vai acontecer? Quando que vai ser revelado isso? Vamos dar uma lida aqui, então. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Irmãos, eu quero realmente que a palavra entre em você. Eu vou ficar te cutucando hoje. Tá certo? Eu vou te cutucar hoje, pode? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 10. 5:10. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, irmãos, todos nós, aqui quando Pedro fala, né, no último tempo, na parte final do versículo 5, é quando o Senhor vai estabelecer o tribunal dele, o tribunal de Cristo. Essa palavra comparecer ele vai manifestar, é manifestação. Importa que todos nós sejamos manifestados perante o tribunal de Cristo. E ali, você vou contra Senhor Jesus, eu estou indefeso, vou chamar meu advogado para defender, não adianta, não tem advogado ali para você não, tá certo? Para te defender, né? Perante o tribunal de Cristo, para que cada um, eu lembro de um irmão querido e amado que já partiu para esse céu com o Senhor. Ele falava assim para nós, os irmãos mais antigos vão se lembrar disso. Naquele dia, no dia do Senhor, nós vamos ter muita surpresa. No sentido de que, puxa, aquele irmão foi aprovado, aleluia, mas aquele que eu pensava que seria, não foi. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quer dizer, ter feito por meio do corpo significa a sua obra. A sua obra. Amém? A sua obra. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, quando a gente passar pelo tribunal de Cristo, o que vai acontecer? A sua obra vai ser manifestada. 1 Coríntios capítulo 5, agora. 1 Coríntios capítulo 4.
1 Coríntios capítulo 4. Versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas. Agora, atenção, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, irmãos, não tem defesa. Não tem defesa, irmãos. Olha, mas também manifestará os desígnios do coração. Isso aqui é o tribunal de Cristo. Ele vai manifestar o que estava no teu coração. Tá? Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Agora, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Olha só. Capítulo 3, 13. Manifesta se tornará a obra de cada um. Novamente, cada um. Manifesta naquele dia, no tribunal de Cristo, no dia do juízo, se tornará a obra de cada um. Pois o dia com D maiúsculo, não é qualquer dia, é o dia de julgamento, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um. Cada um é você, sou eu, cada um. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento que é Cristo edificou, esse receberá galardão. Então, se a obra que você fez na igreja, se a obra que você fez é ouro, prata e pedras preciosas, quer dizer, é uma obra produzida por meio da sua experiência com o próprio Deus. Ouro, prata e pedras preciosas. O fogo vem, não queima, permanece. Mas se a obra, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Esse vai entrar para dentro do milênio, para ser co-rei com Cristo, 1000 anos. Esse é o galardão. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Quer dizer, esse fogo não é o fogo do lago de fogo. O lago de fogo, o trono branco, Deus vai julgar os incrédulos. Veja, um parente seu que ainda não recebeu Cristo, é seu parente, você ama ele não recebeu Cristo. Se ele é um incrédulo, não crê, se ele morrer, ele vai para o lago de fogo. Nós que cremos no Senhor, que recebemos o Senhor, a vida eterna está dentro de nós. Tá certo, irmãos? Então, o lago de fogo é uma coisa que não faz parte do nosso roteiro, do nosso destino mais. Tá certo, irmãos? Mas nós sofreremos dano. O servo inútil deve ser lançado nas trevas e no ranger de dentes. É isso que a Bíblia fala. Por 1000 anos. Então aí você pode ver aqui em Mateus, capítulo 24. Ó Senhor, Mateus 24. Amém? Tudo bem por aí? Eu acho que, será que vem gente compartilhar no microfone depois? Mateus 24, versículo 45. Olha só. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, no último tempo, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa pessoa que tratou mal os irmãos é o seguinte:
viveu a vida da igreja de qualquer maneira. Não ministrou vida para as pessoas. Deus confiou algo para cada um de nós. Ele confiou os seus bens para nós cuidarmos. O bem maior que Deus confiou para mim e para você cuidar é a igreja. É a igreja. Se nós colocamos a nossa obra secular, o nosso trabalho, o nosso serviço nesse mundo, o nosso ganha-pão, e colocamos acima de tudo, como prioridade para nós, e apenas mantemos uma experiência de vir à reunião e voltar para casa. Vir à reunião e voltar para casa. Meu irmão, não espanque o seu conservo. Sirva na igreja. Todos podem servir na igreja. Todos têm dom. Todos podem funcionar. Todos nós podemos pregar o evangelho. Todos nós podemos cuidar de pessoas. Todos nós podemos servir na recepção, no berçário, servir crianças. Todo serviço para o Senhor é um serviço muito digno, muito louvável, quando nós nos dispomos para servir e pagar preço. Irmãos, eu fico muito assim triste de ver muitos jovens, principalmente. O faraó do Egito escravizando muitos jovens sendo escravizados. Ele pensa que ele está trabalhando, ganhando a vida dele. Vou sustentar minha casa e trabalha e faz hora extra. Eu tenho que comprar uma casa, tenho que comprar um carro. Tudo bem, você pode trabalhar, você pode ter seus sonhos, mas você não pode colocar o Senhor em segundo plano na sua vida. Você não pode colocar a vida da igreja em segundo plano. Se deu, deu, se não deu, não deu. Não podemos fazer assim. Amém, irmãos? Então, ele pensa que está trabalhando. Ele pensa que está edificando algo para o Senhor, mas ele está edificando cidades celeiros para Faraó. Então, realmente, irmãos, nós precisamos ser bastante cuidadosos. Nós precisamos ser bastante sérios. Você pode trabalhar, porque eu trabalhei. Você pode ganhar o seu dinheiro, porque eu também fiz isso. Mas você jamais coloque a igreja, coloque Cristo em segundo lugar na sua vida. A nossa prioridade é o Senhor. Você invoca, né? O que você invoca? Você invoca só Jesus ou Senhor Jesus? Se você invoca Senhor Jesus, você considera Ele seu Senhor? Então, a resposta está aí. Tá certo, irmãos? Bom, então voltando aqui, versículo 6. Nisso exultais, Pedro 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, olha só, essa exultação é para aqueles que receberem louvor, honra e glória na revelação do Senhor Jesus, quando Ele voltar. Eles vão exultar. Essa palavra, nisso exultar, é uma alegria indizível e cheia de glória. É uma alegria, irmãos, como, sabe, irmãos, vai ser a maior alegria da nossa vida. Amém, irmãos? Aqui fala, ó, nisso exultais, é relacionado ao último tempo, quando a nossa salvação completa, nós estaremos plenamente salvos naquele dia, e essa salvação será revelada, como diz o versículo 5, no último tempo. Nisso exultais, embora hoje, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos, sejais contristados por várias provações. É uma bênção, irmãos. Ninguém quer passar por provações, mas às vezes elas são necessárias para nos ajustar. Então, mas ela é uma provação que vem de acordo com aquilo que você tem condições de suportar. Não é algo além daquilo que você consegue suportar. Tá certo? Aqui fala provações, contristados por várias provações. E é por breve tempo. Comparado aos 1000 anos. Comparado aos 1000 anos, irmãos. 1000 anos do reinar, recompensa de estar com Cristo no reino milenar. O que é
passar por algum problema nesse tempo, e ainda você passa por esse problema, mas o Senhor está com você, Ele te ministra a graça dEle, Ele dá dEle mesmo, porque a gente não consegue passar pela prova, mas Ele mesmo vem nos ajudar. Amém, irmãos? Aleluia. Por breve tempo, se necessário. É necessário ou não? Sejais contristados por várias provações. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Versículo 7, então, irmãos, vamos gastar um tempinho aqui, porque fala, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. A palavra valor aqui é prova da vossa fé. Prova que vem das provações. As provações vêm para que nós possamos ser aprovados, para que a nossa fé, como fala aqui, seja confirmada. Para que uma vez confirmada a vossa fé, confirmado o valor, a prova da vossa fé. Então, as provações vêm para dar qualidade à nossa fé, para qualificar a nossa fé, para confirmar a tua fé. Por isso que muitas vezes os problemas vêm sobre nós. Problemas familiares, problemas profissionais, problemas até mesmo entre os irmãos. Irmãos, muitas situações ocorrem, mas, irmãos, aqui fala que é por breve tempo. Vamos dar uma lida aqui em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Versículo 17. Fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então veja, irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação. O que ela produz? Ela produz, olha só, eterno peso de glória, quer dizer, uma glória eterna e pesada. A tribulação é momentânea e leve, mas a glória é eterna e é pesada. Porém, não desanime. Vamos avançar, aleluia. Então, nisso exultais, aqui no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, a genuinidade da vossa fé, uma fé genuína, muito mais preciosa do que a prova do ouro pelo fogo. O ouro é provado pelo fogo, o ouro, metal, é provado pelo fogo, mas nós somos provados pelas provações. E na comparação da prova pelo fogo, do ouro, e da nossa prova pelas provações, o que ele diz aqui? Uma vez confirmado, é muito mais preciosa a prova, as provações que nós passamos para confirmar, para qualificar a nossa fé. E isso vai acontecer, irmãos, aqui, na revelação de Jesus Cristo. Porque aqui fala assim no final, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está no seu espírito. O Senhor Jesus está dentro de você. Amém, irmãos? Ele está dentro de nós. Amém? Eu estou feliz, irmãos, porque essa pessoa maravilhosa habita dentro de mim. Faz morada em mim, no meu coração. Mas Ele está encoberto aos nossos olhos. Está coberto, parece que há alguma coisa que o cobre, que nós não conseguimos vê-lo a olho nu. Mas Ele está aqui. Mas aqui fala revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, no último tempo, no tempo do fim, aquilo que o cobre hoje será removido. E nós então vamos poder ver o Senhor. Sabe, irmãos, quando o Senhor ele voltar, eu quero dizer para os irmãos, eu não sei se você está observando a movimentação política. Eu não sei se você está observando o que está acontecendo.
a movimentação política. Hein? Tem um presidente que é um defensor público notório da paz de Israel. Tem um líder de um país poderoso, o país mais poderoso do mundo, que ele está promovendo a paz, ele quer promover a paz, ele quer apaziguar. Veja, irmãos. E ele está se mobilizando, até entrando em guerra, para poder proteger Israel. Eu vejo isso, irmãos, como uma sinalização de que algumas coisas estão acontecendo. Estão prestes a acontecer. É apenas, eu não estou afirmando nada, não tenho, como diz aí, bola de cristal, né? Não tenho nada disso, mas eu sou um observador das coisas. Um observador. Então, irmãos, quando houver um ambiente de paz para Israel, o templo de Jerusalém será reedificado. Amém? Então, o templo será reedificado num lugar onde hoje se encontra uma mesquita. Esse grande líder, que vai se manifestar como um líder mundial, promovendo a paz, ele vai apaziguar toda aquela região do Oriente Médio. Tá certo, irmãos? Então, por acordos e tudo mais, aquela mesquita vai sair dali e o templo vai ser reedificado naquele lugar. Entendeu, irmãos? Quando a gente tiver sinais claros de que isso está começando a acontecer, então nós estaremos entrando na última semana de Daniel. E na metade da última semana de Daniel, esse grande líder, ele vai ser assassinado. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia. O que eu estou falando para vocês não é meramente uma interpretação, não. São fatos. Tá certo? Isso está na Bíblia. Ele vai ser assassinado. E aí, um espírito maligno vai entrar dentro desse homem. E esse homem vai se levantar. Então nós teremos aí o que as pessoas chamam de a besta, ou o anticristo. Eu não vou falar mais sobre isso, mas eu quero dizer para você, vamos, irmãos, realmente cuidar de nós mesmos. Vamos realmente cuidar das coisas do Senhor. Tá certo, irmãos? Vamos pegar aqui Mateus capítulo 24. Mateus capítulo, vou ler só os versículos para depois encerrar a palavra. E vou parar por aqui mesmo. Mateus capítulo 24. Vou falar sobre a revelação de Jesus Cristo, que é a parte final do versículo 7. A revelação de Jesus Cristo. Capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos aqui são tribos de Israel. A palavra correta aqui, tribos. Todas as tribos da terra, a boa terra, terra dos judeus. Todos os povos, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Irmãos, isso vai acontecer, irmãos. No final da grande tribulação, isso tudo vai acontecer. Nós teremos a vinda visível do Senhor. Então, esse sinal pode ser talvez o relâmpago aqui do versículo 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, toda a terra vai ver esse evento. Não só lá os judeus. Os judeus vão ver aquele a quem traspassaram e lamentarão. Mas esse relâmpago vai cortar do Ocidente ao Oriente, vai iluminar toda a terra. É o sinal da vinda do Filho do Homem. Senhor está vindo, irmãos. Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Vamos ler primeiro Zacarias, capítulo 13, versículo 8, tá? 13 e 8. Olha só. Em toda a terra
diz o Senhor. 2/3 delas serão eliminados, quer dizer, 2/3 dos judeus. Está falando referindo aos judeus. 2/3 dos judeus serão eliminados e perecerão pelo exército de 200 milhões de cavaleiros. Isso está em Apocalipse capítulo 9. 200 milhões de cavaleiros vão cercar. Tem gente que fala que isso é um exército, um número é simbólico. Tem outros que falam que é literal mesmo. Não vou entrar no mérito de nada disso. Mas eu vou falar que um grande exército vai cercar o remanescente dos judeus, 1/3, porque 2/3 já foi eliminado. Então, mas a terça parte restará nela. Versículo 8. 2/3 foram eliminados, a terça parte restará nela. Versículo 9. Farei passar a terceira parte, esse 1/3, pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Vai ser salvo, irmãos. Ela invocará o meu nome. Os judeus serão salvos. Quando os judeus estiverem encurralados por esse grande exército, eles vão olhar para o céu e vão invocar o nome do Senhor. É por isso que nós vamos ter um relâmpago do ocidente ao oriente, porque o Senhor vai descer. Ó Senhor Jesus, ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Hoje os judeus não creem em Cristo. Hoje os judeus não creem que Jesus é o Messias. Mas nós cremos. Mas naquele dia quando estiver estourando a batalha do Armagedon, aquele grande exército cercando o povo, 1/3 sobrou, eles vão clamar, eles vão invocar, e o Senhor virá salvar, porque eles creram no Senhor. Aí o Senhor desce, irmãos. Onde você vai estar naquele dia? No Brasil, em Piracicaba? Se você estiver em Piracicaba, do lado de baixo, vendo o raio, o relâmpago do Oriente ao Ocidente, então quer dizer que a sua vida cristã não foi uma vida muito boa, não. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus descer, Ele vai descer com os vencedores. Isso está em Apocalipse capítulo 19. Ele vai se casar com a sua noiva, ele vai ter uma esposa, e ao invés de ele ir para a lua de mel, ele vai descer para socorrer os judeus e para lutar na batalha do Armagedon. Amém, irmãos? Versículo capítulo 14, versículo 1, Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Olha só, irmãos, o que eu estou falando. Contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor, e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o povo está encurralado, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido. O povo está encurralado, o Senhor Jesus vem, desce e pisa no Monte das Oliveiras. O monte se abre pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis, como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos vencedores com Ele. Você quer fazer parte desse exército do Senhor, da sua noiva, casada recentemente com o esposo, sem lua de mel, que veio para a batalha? Você quer fazer parte? Tome a sua cruz e siga o Senhor. Amém. Agora vamos passar aqui para o versículo 8 e 9, vamos apenas ler, tá certo? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8. A quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais
com alegria indizível e cheia de glória. É a alegria que nós teremos naquele dia, quando a gente vai estar com o Senhor, irmãos. Vai ter valido a pena passar por tratamentos. Veja bem, irmãos, aqui ó, capítulo 5, Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Olha só, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! Aleluia! E aqui fala quem não havendo visto a mais. Irmãos, Paulo disse, deu testemunho. Em 2 Coríntios capítulo 5, 7, ele fala assim, Paulo fala, nós não andamos pelo que vemos. Nós não andamos pelo que nós vemos. Nós andamos pela fé. 2 Coríntios 5, 7. Porque não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé e não pelo que vemos. É aquele hino que a gente canta. Não olhe para a circunstância. Não olhe para a circunstância. Olhe para o seu amor. Olhe para o seu amor. Não, como é a vista, como é que fala depois? Não me guio por vista. Não me guio, alegre sou. Viver pela fé, irmãos. Viver pela fé é alguém que vive por meio da palavra, da comunhão que recebeu do Senhor. Amém? Viver por vista é você viver por si mesmo. Viver pelas circunstâncias é você viver por si mesmo. Por isso eu falo, não fique vulnerável ao leão que veio para matar, roubar, ao ladrão que veio para roubar, matar e destruir, ao leão que veio para te devorar. Da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, fala, nos livres da tentação, não é isso? Mas livrai-nos do mal. Como é que falou? Mateus capítulo 9 fala assim, da tentação, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mal é maligno. Não é o mal, é o maligno ali. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Vamos ver o versículo 9 todos nós juntos. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, irmãos, nós estamos aqui sendo guardados mediante a fé, para que no fim da nossa fé, na ocasião da revelação, da nossa salvação completa, da nossa fé, nós recebamos esse galardão. Sejamos vitoriosos, sejamos vencedores. Então, terá valido a pena ter vivido a vida da igreja. Agora, então, o que nós fazemos agora? Irmão Vivaldo, o que nós fazemos agora? Tem tempo de compartilhar? Tem um pouco de tempo? Agora são 11h10. Ixi, tem tempo. Eu podia falar mais. Não, agora vamos compartilhar. Agora é a sua vez, tá? Então, irmãos, se você ganhou algo, venha, irmão. Venha, irmã. Não seja tímido. Não olhe a circunstância. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Tem que ser transformado. E eu fiquei tão encorajada com essa palavra, como o irmão Remilton falou, né? Vão tomar bastante cutucada de varinha, né? Melhor agora do que depois. E eu sou sempre exposta, encorajada quando a palavra vem assim de chacoalhão, né? Assim para mim, para eu acordar. E eu fui muito encorajada essa manhã pela palavra do Senhor. Né? O Senhor é maravilhoso. Amém. E o Senhor precisa do nosso acordar, do nosso despertar. Amém. E vigiar. É como o irmão Remilton falou, é verdade, irmãos. Quando a gente sai, a gente não sabe o quanto de inimigo, quanta coisa ruim está em volta de nós, se nossos olhos espirituais vissem. Né? Nós precisamos revestir da armadura de Deus, revestir da palavra, vigiar, orar,
né? E pedir para o Senhor pelos nossos, pela vida da igreja. Eu sempre fui encorajada e sempre tive temor do Senhor. E sempre eu fui guardada. O irmão Emilton falou uma coisa engraçada, né? A gente quer a cruz de um que é de isopor, de ferro, mas você que vai fazer a sua cruz, doeu não, o tanto que você vai buscar o Senhor. Porque ela vai se tornar leve se você estiver com o Senhor. Se você estiver buscando o Senhor, dependendo, essa fé sendo exercitada em você, o Senhor não fala que ele divide as dores, né? É poucas aflições que nós passamos, né? Mas é necessário. A tribulação é necessária. Se aí não acontecer nada, eu vou ficar folgada. Desculpa a palavra, né? Sou bem simples mesmo. Vou ficar tranquila, nada acontece, mas a gente precisa ser despertada. Eu preciso ser acordada toda vez que vem uma situação. Eu lembro do Senhor. Senhor, é isso. Está faltando ter mais comunhão com o Senhor. E aqui o irmão Emilton falou, né? A fé, ela vem da sua comunhão com Deus. Amém. Então, você não precisa ficar preocupado. Ai, não tenho fé. Como que é a fé? Eu pego essa fé ou não? Não, quanto mais você busca, você lê a palavra, você tem comunhão com o Senhor, sempre se arrependendo das suas coisas, a sua fé ela é aumentada. Então, eu fui muito encorajada, irmãos. Cutuca nós, irmão Remilton, sempre. Amém. Sempre. Eu preciso ser sempre advertida, sempre chamando minha atenção, porque muitas vezes eu tendo a me escorar, né? Louvado seja o Senhor por essa palavra. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Fiz algumas anotações aqui, irmãos. Guardados pelo poder de Deus, amém, mediante a fé. Amém. A parte que me tocou foi a cada um. Né? Foram faladas várias vezes, o Milton falou, a cada um. Amém. E veio alguns versículos na minha mente, né? No meu espírito. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus decidiu salvar quem não merece. Simples assim, irmãos. E isso às vezes ofende aqueles que pensam ter um currículo para apresentar diante do juízo de Deus. E isso não vai adiantar de nada, se não tiver a misericórdia de Deus, amém, sobre a vida de cada um de nós. Amém. Por isso que somos guardados pelo poder de Deus, amém, mediante essa fé, para a salvação preparada para se revelar agora, amém, no último tempo, amém, nos dias de hoje. E a maior evidência, irmãos, da nossa transformação de um ser humano, que eu vejo, é reconhecer o temperamento genioso que nós temos na carreira com a nossa família e com aqueles que estão ao nosso derredor. Porque a gente pode ganhar o mundo inteiro, às vezes, né? E perder a nossa alma, amém, por o simples fato de eu nunca, amém, pedir perdão, por eu nunca reconhecer que eu de fato eu sou assim, amém, de fato eu me comporto dessa maneira, mas amém, eu não consigo, Senhor, às vezes mudar. Me ajude, irmãos, amém, me ajude a reconhecer o meu temperamento, amém, né? Eu tenho no meu corpo a evidência dessa dificuldade, né? A cabeça ela quer enviar pro meu membro a informação, mas não chega. Então eu quero erguer aqui, eu quero erguer, não chega. Ou seja, a intenção eu tenho, Senhor, amém, mas não vai. Senhor, olha, eu tenho essa dificuldade. Me ajude, então, no amém, Espírito. Senhor Jesus. Me ajude no temperamento. Amém. Me ajude na minha alma. Amém. E, acima de tudo, amém, o Senhor conhece o meu coração. Amém. O coração de cada um de nós. Amém. Por Senhor isso Jesus. Que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. 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 Aleluia. Ó, o Senhor conhece cada um de nós, Senhor conhece Jesus. O nosso coração. Irmãos, eu estou tão feliz, porque o Senhor hoje falou de uma maneira tão precisa, tão rica, que irmão Remilton, eu te amo. Amém. Muito, meu irmão. Amém. Porque é o que nós precisamos, irmão. Amém. Dessas cutucadas, viu? Amém. Que cutuque sempre mesmo. Porque hoje a gente pode se arrepender. Eu estou aqui para me arrepender. Senhor Jesus, de todo o tempo que eu gasto em vão. Porque o meu tempo é do Senhor. É tempo de salvar a minha vida da alma. Senhor, me ajude e ajuda os irmãos. Nós precisamos tomar essa palavra de hoje, irmãos, para dentro de nós. Porque a fé vem pelo ouvir
ouvido a palavra de Deus. E nós ouvimos a palavra de Deus. Graças a Deus. Irmãos, não precisamos ficar tristes. Pelo contrário. E quem está passando? Porque todos nós passamos por provações. Nós precisamos nos alegrar, irmãos, porque naquele dia, ó Senhor Jesus, vai ser uma alegria que não tem medida, que nunca ninguém passou. O que nós vamos ver, irmãos, nunca ninguém viu. Então que o Senhor agora nos fortaleça, que a nossa fé seja confirmada, para que naquele dia ela seja mais do que um ouro. Senhor, eu agradeço ao Senhor. Vamos viver a vida da igreja intensamente, orando, tendo comunhão com Deus, porque é na comunhão que a nossa fé é refinada, é confirmada, é na comunhão que nós podemos sentir que o Senhor está voltando. Irmãos, nós precisamos ser vencedores, nós não queremos estar aqui, nós queremos vir com o Senhor. Isso me alegra. Que palavra, que vida da igreja, que bênção estar aqui. Irmãos, vamos amar as reuniões, vamos amar a palavra, vamos estar sempre juntos e vamos diante do Senhor, principalmente, e perguntar, Senhor, ainda há coisas que me impeçam. Senhor, vem me libertar, vem me curar, porque eu quero. Irmão, nós precisamos querer ser vencedores. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória ao Senhor. Amém, amado. Amém. Nós vemos assim que a experiência de Pedro em ser transformado é algo que nos encoraja muito. Assim como houve esperança para ele, né? O irmão Remilton comentou que há esperança para ele também. E para nós não há? Amém. Aleluia. Também gosto de fazer perguntas, Remilton. Há esperança para nós, irmãos. E eu fui ouvindo a mensagem e comecei a ver alguns sentimentos do que o Senhor foi dando para mim. Eu lembrei que quando o Senhor criou todas as coisas, Ele, quando criou o homem, Ele falou, é muito bom. Amém, Jesus. Irmãos, é muito bom estar aqui e ter o Senhor dentro de nós. Jesus. É muito bom, Jesus. Porque estamos vendo as coisas espirituais. Né? Muitas pessoas se alegram por alguma coisinha, algum conhecimento, né? Uma descoberta. Mas, irmãos, nós estamos descobrindo as revelações de Deus em nosso interior. Ou melhor, os elementos de Deus estão se acrescentando em nossa vida e nos transformando. Louvado seja o Senhor. Eu estava conversando com o irmão ali, que muitos cristãos ainda estão distraídos com o mundo, porque receberam a vida do Senhor, mas não exercitam o Espírito, não conhecem a palavra, não oram. E aí? O Senhor vem, o que vai acontecer, né, com esses irmãos? Irmãos, isso tem que nos incomodar, porque nós temos recebido de Deus a palavra, a revelação, aquilo que pode encorajá-los. E nós temos que exercitar, como foi dito, né? Como que é bom aquele servo fiel e prudente, que ao seu tempo alimentou seus conservos. Então nós somos guiados por Deus para alimentar a outros. Amém. Não podemos ficar, não, deixa ele, esse não tem jeito, Senhor, esse Jesus. Não pode, eu não quero, não, irmãos, nós temos que orar, temos que dar a palavra, temos que acreditar que é o Senhor que faz a obra. Não Senhor somos nós, Jesus. Mas o Senhor está cuidando de um a um e pode nos usar como instrumentos para que os dons se tornem ministérios. Amém. Amém. Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmão, por essa palavra, né? O Senhor está falando com nós, o Senhor está nos alertando, né? Todo falar do Senhor é para nos acordar. Acorda, né? Que eu sou a porta, né? Senhor Jesus, né? E graças ao Senhor por essas palavras, porque nós temos que estar dependendo do Senhor nosso viver e fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, né? Então, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, né? Possamos estar nos arrependendo e buscando esse Senhor que cuida de nós o tempo todo. Estou diante do Senhor Jesus, porque eu não sou nada, mas eu sei que Ele está cuidando de mim todo o tempo, todo instante. Às vezes eu falo, hoje... Não, o Senhor está cuidando, porque o nosso Deus é aquele que cuida, que olha para nós, que o irmão compartilhou das tropas. Ele coloca tropas perto de nós. E nada pode nos socar no seu Senhor Jesus, a não ser a vida dele em nós. Então nós temos um Deus maravilhoso. Um Deus que está dentro de nós. E nós podemos comer e beber do Senhor Jesus Amém. Em todo o tempo. E podemos pregar o evangelho dele, sim, e levar as pessoas a invocar o Senhor para elas não ir para o lago de fogo. Né, Senhor Jesus, e o Senhor que nos dá ousadia, porque é só no Espírito que tem ousadia, o Espírito de ousadia, o Espírito do Senhor em nós, a vida dele dentro de nós, Senhor, o Senhor é suficiente, Senhor Jesus, né? Amém. E amém por essa palavra, que o Senhor nos ensina, Senhor, que o Senhor nos ajuda, e o Senhor sonda o nosso coração, Ele conhece cada um de nós,
Do Senhor ninguém se esconde, nada se esconde dele. Senhor, nada se esconde de ti. Senhor Jesus, né? Então nós queremos viver de modo digno do Evangelho de Cristo e de Deus. Eu busco isso. Amém. Eu não sou nada, Senhor Jesus, mas eu quero viver do modo digno do Evangelho de Cristo e de Deus, né? Porque nós queremos ser vencedores, né? Nós queremos ganhar Cristo, Cristo Jesus, né? A gente vê o mundo como está aí fora, né? Senhor Jesus, as pessoas enganadas, iludidas. Satanás está trabalhando, quer iludir nós também. Mas ele não consegue se nós estivermos em Cristo. Tem a tropa, o Senhor está cuidando de nós. Estou cuidando. Você não merece, mas estou cuidando. Então, nós temos um Deus maravilhoso. Amém. O Deus que é zeloso. Amém. Senhor, obrigada, porque nós não merecemos, mas o Senhor está zelando por nós. E está cuidando de nós. E é o Senhor que nós queremos. Jesus, o nosso Senhor. Se Ele é meu Senhor, eu tenho que fazer aquilo que Ele quer. Né? Senhor, o que o Senhor quer. Então, nós somos imperfeitos, irmão. Nós não conseguimos ver. Que o irmão Remilton falou, nós não conseguimos ver. Mas nós queremos o Senhor. Senhor Jesus, amém. É o Senhor, porque o Senhor que venceu por cada um de nós, e nós vamos vencer também, porque o Senhor deu a vida do Senhor para nós, e nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Senhor Jesus, amém. E podemos falar do Senhor sim, irmãos, todos nós, e levar o Evangelho, e pôr o inimigo no lugar dele, porque a igreja também coloca o inimigo no lugar dele. Amém? Amém. Senhor Jesus, eu quero estar trabalhando no corpo, trabalhando para Cristo. Amém? Amém? Todos nós estamos aqui pela misericórdia e bondade de Deus. Mas Deus não olhou para nós. Se Ele olhasse para nós, Ele falou, mas Ina, Fátima? Mas o Senhor Jesus me escolheu. O Santo de Israel me escolheu. Eu estou aqui pela misericórdia e bondade de Deus. Amém. Amém, irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, viu? Como sempre falo, a igreja em Piracicaba é muito importante para mim. Lá em Rio Claro nós somos pouco, né? E para mim também não é fácil vir aqui na frente, viu, irmãos? Aquele que não tem coragem, é pela fé que a gente vem e pela unção do Espírito Santo, viu? Porque o que eu quero compartilhar com os irmãos, eu não quero ser vista pelos homens, viu, irmãos? Eu quero só contar as experiências que eu tive e quanto que o irmão Remilton falou que nós precisamos ser guardados, irmão. E a esperança para nós, irmãos. Eu moro sozinha. E eu amo a igreja, eu corro atrás dos irmãos, e cuido, e é filha, eu sofro junto com os irmãos. E eu tenho tido muita luta na minha casa, e quebra uma coisa, e quebra outra, e quebra uma coisa, acontece uma coisa. Eu falei, não, isso não é normal. Tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor. Amém. Eu quero me santificar ao Senhor. Amém. Irmãos, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Irmão, nós temos que ter um viver santo. Aí eu comecei a orar, Senhor, eu quero ser santo, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, me cuida de mim, Senhor, me direciona, Senhor, fala comigo, Senhor, mostra, Senhor. Irmãos, e o Senhor tem mostrado, o Senhor tem falado comigo, irmãos, às vezes eu fico até assustada. Fala, Senhor, irmãos, é santificação, irmãos, santificação, senão ninguém verá o Senhor. Eu vou contar duas experiências para os irmãos, os irmãos vão dar risada, tá? Para ver que eu não sou nada. Vou me expor, irmão, eu não sou nada. E a outra, uma experiência através da santificação. Irmãos, nós resolvemos mudar o grupo lá em Rio Claro para a noite, para a gente poder vir para Piracicaba. Eu toda feliz, contente, reunião na minha casa. Preparei as coisas para os irmãos comer, alegre, né, Luiz Carlos? Os irmãos não sabem o que eu fiz, irmão. Toda feliz. Aí os irmãos orou tudo e falou assim para mim, irmã, cadê o pão? A felicidade era tanto, irmão, que eu esqueci de fazer o pão. Olha como que eu sou terrível, irmãos. Eu sou terrível, irmão. Eu faço cada coisa que eu falo, Senhor Jesus. Ainda bem que os irmãos tiveram misericórdia de mim, esperou no instante de São Paulo, Luiz Carlos. Então, irmão, eu faço muita coisa assim, sabe? Sou muito atrapalhada. Mas o Senhor me ama, irmão. Porque eu amo meu Senhor. Amém. Aí, irmão, eu estou tendo buscando essa santidade, orando, me entregando mais para o Senhor, né? Eu não sei se os irmãos sabem, eu vim do roupa, eu tenho minhas clientes, eu vou nas casas. Faz 12 anos, tem muita cliente, né? E essa semana, no feriado, eu fui numa cliente receber, ela falou, vem receber que você vai gastar seu dinheiro. Aí eu fui lá, não queria nem ir, mas fui, né? Aí eu fiz amizade com a vizinha dela, porque ela é costureira. E eu levo roupa para a costureira arrumar.
Aí um dia eu fui lá, eu falei, cadê a Tereza? Eu vim trazer roupa, eu não acho mais. Ela falou, ai, a Tereza está muito doente, ela está internada. Você acredita, menina? Internaram a Tereza no hospital de louco. Tá lá em São Paulo, no manicômio lá. Falei, credo, que horror. Fiquei assustada, porque a mulher trabalha, costureira, né? Passou, irmãos. Aí essa semana eu fui lá receber, ela estava lá, sentadinha numa cadeira, segurando na grade, presa dentro de casa, conversando com 2 mulheres. Aí eu falei, oi, Tereza, o que aconteceu com você? Ela começou a contar e chorar. O senhor me deu uma intrepidez e falou assim, falei para ela assim, Tereza, pelo que você está falando, minha filha, o seu problema não é doença, o seu problema é espiritual. Posso orar para você? Ela falou, pode. Eu comecei a orar para a mulher, irmãos. Ela começou a chorar, ela chorava. Daí eu falei assim para ela, você quer receber o Senhor? Falei do receber o Senhor. Irmãos, você tem poder de levar as pessoas, tirar do inferno para levar para o reino, irmãos. Irmão, nós temos esse poder. Olha, irmão, nós temos esse poder dentro de nós, irmão. Você não é pouca coisa não, viu, irmão? Olha, irmão, o Senhor nos dá essa autoridade, irmão. Eu, toda semana, eu prego o evangelho. Eu falo do Senhor. Eu falo, Senhor, mais uma alma salva, menos uma alma para o inferno. Menos uma alma para o lago de fogo, né? Amém. Daí ela recebeu Jesus, irmão. E ela falou para mim assim, que ela ouve voz, que ela está perturbada, que ela não quer ficar naquela casa, que aquela casa é uma perturbação na vida dela, que todo mundo acha que ela está louca, mas ela não está louca. Eu comecei a orar para ela receber o Senhor. Sabe o que ela falava, irmãos? Meu Deus, eles foram embora. O barulho na minha cabeça foi embora. Meu Deus. Ai, que alívio, Senhor Jesus. No desespero, irmãos. No desespero. Irmão, não era loucura. Sabe o que era? Era o demônio que estava ali, irmão. Demônio, irmão. Olha que coisa. Ela falou, meu Deus, eles foram embora. Olha, não tem mais barulho na minha cabeça. Irmãos, a mulher não está boa? Irmãos, nós temos que ter um viver de consagração. Quantas pessoas não estão precisando de mim e de você, irmãos? Quantas pessoas devem estar no manicômio, sem salvação, passando por lutas de demônio, irmãos? Quantas pessoas estão indo para o lago de fogo e nós sentados em casa acomodado? Não é, irmão? Eu não estou falando isso para me exaltar. Eu estou falando isso porque, irmão, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando, né? E olha, irmãos, eu fiquei tão feliz. Eu falo, Senhor, eu não acredito que o Senhor me levou naquela hora para libertar aquela mulher. Olha que bênção, irmão. E ela está super bem, ela está bem. A loucura da mulher sarou, irmãos. Então, irmãos, eu me vejo um Pedro na vida. Eu sou um Pedro, tá, irmãos? Eu sou assim, estabanada. Eu nem vou contar mais coisa para os irmãos, porque o irmão vai dar risada. Mas eu tenho tido um viver de consagração, irmão. E a esperança para nós, irmão. Eu sou um Pedro, sabe? Se o irmão perguntar, eu respondo logo na hora. Quem diz o homem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Daqui a pouco, de modo nenhum, Senhor, isso acontecerá. Nós somos assim, eu sou Pedro agitado. Mas graças a Deus, irmãos, que há esperança para nós. Não vamos nos envergonhar, não. Vamos pregar o evangelho. Vamos vir aqui na frente e desfrutar do nosso Senhor. Amém? Amém, amados. Guardados pelo poder de Deus. Amém. Mediante a fé. O irmão falou, né? O poder vem lá do alto. Amém. Mas a fé tem que ser gerada em nós. Amém. Porque nada acontece se nós não temos fé. De nada aproveita ter ouvido essa palavra se não acompanhamos pela fé, irmão. Toda vez que eu venho para a reunião, o Senhor fala assim, fala comigo. Que a palavra seja rema. Amém. E Deus honra, irmãos. Porque senão, toda a palavra que o irmão dispensou para nós, daqui a pouquinho sai, e tal. Cada um se ocupa das suas coisas. Irmãos, esse poder. O irmão está voltando, como o irmão falou. Mas o irmão, eu linkei essa palavra, guardados pelo poder, mediante a fé. Importa, irmão, que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E cada um vai ser julgado por ele mesmo, aquele dia, irmão. Tudo que nós estamos fazendo aqui no corpo. Para quem estamos vivendo, irmãos? Para quem, irmãos? Irmãos, esse amor nos constrange. Nós não vivemos aqui.
Estamos de passagem. Irmãos, vamos ter que prestar contas, amado, perante o Senhor. Amém. E tudo isso que nós vivemos, as tribulações, que é leve e momentânea, ela produz um eterno peso de glória, acima de toda comparação, irmãos. Amém. Irmãos, que alegria saber que nós temos hoje, acordamos, estamos vivos, para viver para Ele, por meio dEle e para Ele, irmãos. Todos nós passamos por situações, um de doença, outro de desemprego, mas para quem olhamos, irmão? Temos que olhar para Ele, porque somos guardados pelo poder de Deus, amém, mediante a nossa fé. Amém. Não é a fé do irmão, não é a fé da irmã, que nem o irmão citou assim, naquele dia eu achava que aquele irmão e aquele irmão... Não, mas nós temos que olhar para mim. Amém. Cada um tem que olhar, não olhar para o outro, né? Enquanto estou viva, irmão, enquanto estamos a fôlego de vida, porque não sabemos amanhã. Mas hoje é um dia de oportunidade, irmão, guardados por esse poder. Amém. Olhar como eu estou andando, não como outros estão andando. Como eu estou andando dia após dia. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, ao ouvir essa palavra, eu creio, né, que nós todos fomos encorajados e, ao mesmo tempo, advertidos, porque nós estamos vivendo, irmãos, na iminência da volta do Senhor. Glória ao Senhor. Muitas vezes nós ficamos distraídos com tantas e tantas coisas e nos esquecemos que a primazia tem que ser dada ao nosso Senhor. Amém. Amar o Senhor acima de tudo. E quando foi dito aqui, irmãos, a nossa aprovação hoje é breve. Em relação ao milênio que vamos estar gozando com o Senhor, é nada, irmãos, é menos que nada. Senhor. Então, sermos fiéis naquilo que o Senhor nos deu, nos Amém. Confiou. É guardar os irmãos, suprir os irmãos, alimentar os irmãos. Senhor. E quando Ele vier, irmãos, que Ele nos ache fazendo assim. Amém. Não apenas vir na reunião para ouvir a palavra, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nós vimos no início da mensagem, Deus quer falar ao nosso coração. E a palavra tem que ser em nós, irmãos, sedimentada. E quando nós passamos por N situações, às vezes ficamos no desespero, Senhor, e agora? Será que eu vou aguentar? O Senhor nunca nos dará algo acima da nossa capacidade. Amém. Ele nos dá a aprovação porque é necessário, mas também Ele nos dá o livramento, irmãos. E não apenas isso, mas Ele está conosco. Quero ler para os irmãos um versículo, antes disso, quero só lembrar, né? Que enquanto o irmão estava falando aí sobre cada um, eu também lembrei muito de Romanos 14, versículo 10 a 12. E no 12 ele diz, cada um vai ter que comparecer. Lucas 9, todo dia, cada um tem que tomar a sua cruz. Tomar a cruz do vizinho, até que é fácil, né, irmãos? Aquele irmão está sofrendo menos que eu. Mas a minha é tão pesada. Mas o Senhor está conosco. Amém. Quero só ler aqui para os irmãos 2 versículos de Isaías 41. Versículo 10 diz assim, ó, quando ficarmos, Senhor, e agora, o que eu faço? Ele vai dizer, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém. Eu te fortaleço. Amém. E te ajudo. Amém. E te sustento. Amém. Com a minha destra fiel. Outro versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Amém. Que eu te ajudo. Amém. Aleluia. Oh, irmãos, simplesmente pela fé, cada dia que vier, em tormenta ou em paz, ama a Cristo e nada mais. Eu preciso desse hino aí para encorajar. Irmãos, eu falei no cantar dos hinos aí, leva. Irmãos, eu preciso levar esse nome. Esse nome doce, esse nome bom.
Amanhã você vai para o trabalho, aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão ficar em casa. Leva o nome. Ele está dentro de você. Irmão, eu percebo que muitas vezes, quando eu fisicamente falando, eu vou a alguns lugares que não é devido, o Senhor vai ficar triste com você, querido. Mas leve o nome em oração. O Senhor quer que leve para os irmãos a palavra. O Senhor quer que leve amanhã no trabalho, você leva para as pessoas. Amanhã as pessoas vão reclamar para você que vai acontecer isso, acontecer aquilo. Leva o nome do Senhor. Aleluia! Senhor Jesus. Quando você leva esse nome, você vai complementar essa palavra aqui que eu vou falar para os irmãos. Quem é? Eu falo para você que está ouvindo essa palavra, você que está ouvindo aí, ó, nessa live aí, quem é? É você mesmo. Quem é? O fiel. Você, aqui na reunião, quem é, pois, o servo prudente e fiel? Quando o Senhor vier achar você fazendo assim, leva o nome do Senhor. Não, simplesmente leva. Você está no Senhor, no nome do Senhor, porque tudo vai passar. A volta do Senhor, que nós Ramito narrou na palavra, ela pode voltar para você. A volta do Senhor é iminente. Né? Você pode dormir no Senhor. Então, leve. Você vai dormir no Senhor? O Senhor vai levar? Você está levando o nome do Senhor, ou não? Leva! Então fica aqui para você, para mim. Leva esse nome. Em qualquer lugar amanhã, vai para o trabalho? Vai trabalhar mesmo, porque senão a Bíblia fala que você vai dormir com a formiga. Você tem que trabalhar e cuidar das coisas. Não, é verdade, o Senhor fala. Você não está doente, você não está doente na cama, nada, vai trabalhar. Trabalhar para pagar, porque se você não trabalhar e não pagar os impostos, coisa, você está pecando contra o Senhor. E o Senhor arruma trabalho para você tranquilo. Não fique tranquilo que o Senhor vai arrumar. Ó, joelha, leva esse nome. Irmão, ó, você aí, ó, leva o nome do Senhor. Independente da situação que está passando, leva o nome do Senhor, que Ele está contigo. Por isso que Ele fala, estarei convosco até a consumação do século. E eu vou parar por aqui, tá bom, Celso? Mas eu volto, hein? Amém? Se eu descer para dormir com o Senhor, não tem problema, mas eu volto. Amém. Amém para os irmãos. Amém, irmãos. Nós que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nós somos aqueles que são guardados pelo poder de Deus. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. Então, irmãos, graças ao Senhor que houve esperança para Pedro, né? Alguém natural, difícil, há esperança para nós. Amém. Mas tudo isso é uma questão de fé, irmãos. No início a fé dele era pequena, mas no fim nós vimos a pessoa dele, né? Há esperança para nós. O Senhor está trabalhando em nós, irmãos. O Senhor está mudando a nossa vida. Ontem nós vimos que nós estamos debaixo dessa cobertura. Irmão, na vida da igreja nós estamos cobertos. Nós temos proteção. E é debaixo dessa proteção, debaixo desse cuidado que o Senhor trabalha em nós. O Senhor trabalha na nossa alma. O Senhor está transformando a nossa alma. Ó Senhor Jesus, e a cada um. É cada um, irmãos, é importante servir ao Senhor. Quando eu ouço a mensagem aí, eu lembro muito de Malaquias 3, né, que fala assim, tem diferença entre o que serve e o que não serve o Senhor. Aqui fala assim, né, serão para mim, versículo 17, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor, poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Eu quero servir o Senhor. Amém. Nós vamos ser poupados pelo Senhor. Poupados de tudo aquilo que o irmão falou. Grande tribulação, situação difícil. Nós vamos estar junto com o Senhor. É maravilhoso ou não é? Amém. Vamos ser fiéis ao Senhor. Amém. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve ao Senhor. No Senhor, o nosso trabalho não é vão, mas Ele tem grande galardão de reinar com o Senhor. Jesus é o Senhor.
Amém. Louvado seja o Senhor pela palavra, né? Porque pela palavra, nessa manhã nós sentimos isso. Nós estamos sentindo que nós somos guardados, não somos? Nós fomos guarnecidos, né? Nós não estamos desguarnecidos. Principalmente isso a gente sente depois que a gente ouve a palavra de Cristo, né? E é isso que eu ganhei nessa mensagem, irmão. Esse versículo fala que sois guardados pelo poder de Deus para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O versículo não é assim. O versículo é, porque sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Essa palavra mediante falou muito comigo. Não tem jeito, irmãos, de eu ter essa guarnição, de ter esse exército, né, me protegendo. Esse poder tem isso aí, mas é mediante a fé. Não é, fala assim, eu amo o Senhor. Aquilo que o Hamilton compartilhou. Mas o Senhor fala, se a gente realmente ama o Senhor, a gente vai fazer o quê? O Senhor fala assim, Mateus, né? Fala assim, oh meu Deus. Não, que ele fala sobre, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala, deixa eu falar, agora não vem. É Mateus versículo, capítulo 9. Bom, depois eu me lembro. É aquela questão, né? Bom, deixa eu voltar a outra coisa aqui. Mediante a fé que nós somos guardados. Irmão, isso aí me leva também, aqui nós ouvimos a palavra e nós estamos mais seguros do que quando nós chegamos, não estamos? Porque a fé, é mediante a fé que nós somos guarnecidos, que nós recebemos esse poder de Deus. Mas eu transfiro isso aí, hoje nós já ouvimos a palavra aqui, mas no nosso dia a dia, irmão, nós precisamos ouvir a palavra de Cristo. Senão, você não vai sair guardado, não. Não vai sair empoderado, não. Você vai sair muito inseguro. Agora, na nossa prática, é ou não é assim quando nós vivemos, quando nós estamos mais dedicados a buscar a palavra, a ler a palavra de Deus? Porque às vezes nós lemos muita coisa. Levante de manhã, você já pode ler muita coisa. Muita postagem. E às vezes é postagem bonita, bom dia, café da manhã, tal. E você lê isso, daí você vai ler aquilo, lê mais aquilo, lê outro. Você gasta meia hora, 1 hora para você vencer todas aquelas postagens, ler todas aquelas postagens que mandaram para você. Não, mas eu creio, eu faço assim, irmãos. Não, porque o Senhor me deu essa experiência, né? Eu creio. Eu primeiro busco o Senhor. Eu não toco no celular antes de orar, antes de buscar o Senhor, buscar a palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. A palavra, às vezes, é uma mensagem e tal. Não, mas tem que ser a palavra de Cristo. E busca o Senhor, busca a palavra. Daí eu percebo que no meu dia eu estou mais seguro, eu estou guarnecido, e essa é a nossa experiência, a experiência de qualquer um que busque em primeiro lugar. Agora veio o versículo. Buscar em primeiro lugar seu reino e a sua justiça. Nós temos que buscar em primeiro lugar, irmãos, o reino. Às vezes eu falo assim, eu amo aquilo que eu ia falar, eu amo o Senhor, mas se eu amo, eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino. Ou seja, é a igreja. O reino, são os irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, é isso que eu ganhei, né, irmão?
que toda essa guarnição que nós temos, para quê? Por que nós precisamos dessa guarnição aqui? Pelo versículo, fala assim, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Se nós queremos essa salvação, se nós queremos o galardão, o maior prêmio, o que vale a pena, não só vai valer a pena, mas hoje já vale a pena, irmão. Buscar o Senhor, para nós recebermos, mas é mediante a fé que nós vamos ser guardados, pelo poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. É difícil para mim estar aqui, porque eu sou um pouco tímida, mas eu não consegui ficar parada hoje ali, pela palavra. Me tocou muito, e eu queria contar uma experiência que eu tive recentemente, né, eu e meu marido, que a gente achava que conhecia essa igreja há pouco tempo, né? Mas a gente descobriu que no dia do nosso casamento, há 9 anos atrás, os irmãos dessa igreja oraram pela gente no nosso casamento. Então, a irmã Isabel orou pela gente, e o outro irmão, mas eu estou tremendo. E o outro irmão, Sidney Galani, e o outro eu não me recordo o nome. Carlinho Pavanelli. E eles plantaram uma sementinha ali, e essa semente ela demorou para ir adiante, mas hoje ela está indo adiante. E graças ao Senhor que trabalhou em nós, nos irmãos, a gente está aqui hoje, né? Queria muito agradecer a Jesus, aos irmãos. E também agora que a gente está nessa vida da igreja, está conhecendo, eu não quero mais testar a paciência do Senhor. O Senhor é muito paciente com a gente. Então eu quero servir ao Senhor, assim como os irmãos serviram e resgataram a gente lá atrás, a gente também quer servir ao Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. E tem uns avisos aqui para os irmãos. Primeiro é o recado. Os irmãos que encomendaram camiseta das férias com Jesus, a Carla estará na classe C, entregando após a reunião. Amém? E falando de férias com Jesus, irmão, julho é mês de férias. Talvez não para nós, né? Mas para as crianças é férias. E os pais também, né, entram nessas férias. E nessas férias, os irmãos estão promovendo, né? Juntos, os pais, principalmente os pais, né? Promovendo esses dias, vai ser a partir do dia 10, né? Sexto, vai passar o vídeo daqui a pouquinho, dia 10, final de semana. E conclui no domingo. Começa 16 a 20. Dia 16 a 20, né? Começam umas férias com Jesus, os pais estarão aqui, as crianças, né? Estarão passando todo dia junto aqui. E o vídeo vai falar daqui a pouco, por si só. É um videozinho muito interessante, né? Muito bonito, né? O Senhor faz coisas bonitas. Amém? E seria isso. Pode passar o vídeo. Queridos irmãos, teremos as férias com Jesus para as crianças da igreja nos dias 13 a 20 de julho. Algumas atividades serão para toda a igreja. Também prestem atenção. Nos Senhor, no sábado, de anos a novo após a reunião normal, vamos ter a apresentação do teatro com os pais. Vamos apresentar a peça sim, sim, não, não. Todos estão convidados no domingo, dia 20. Durante a reunião será dada uma mensagem para os pais.
Amém? Então nós estamos encerrando a reunião, né? Para os irmãos que nos acompanharam pelo YouTube, né? Estamos nos despedindo e tenha uma ótima semana com o Senhor, mediante a fé, buscando a palavra do Senhor. Amém? Podemos terminar orando, né? Tá bom? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, realmente somos gratos a Ti, por o Senhor nos ter reunido nessa manhã, falado conosco, Senhor, aumentado a nossa fé, Senhor, para mantermos e ganharmos a Tua segurança, ganharmos o Teu poder. Somos agradecidos, Senhor, para até naquele dia, queremos ser sempre guardados, sempre buscando a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, abençoa cada família, cada um de nós aqui, cada um dos irmãos que também nos acompanharam pelo YouTube. Senhor Jesus, continua guardando na Tua palavra. Abençoa cada um. Senhor, muito obrigado. Ó Senhor Jesus, agradecemos a Ti. Senhor Jesus,